O título da nossa lição é A Grandeza do Serviço. Será que a gente está seguindo esse exemplo de Jesus? Porque Jesus disse, né? Eu vim para entregar a minha vida. Quando Jesus, ele lava os pés, ele está mostrando o seguinte, eu sou o maior, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, mas olha o que é que eu vim fazer. Eu vim aqui servir vocês, que são menores que eu. Eu vim servir vocês, que são falhos, que são pecadores. Então, se eu, que sou perfeito, que sou Deus, eu estou fazendo isso, então vocês precisam seguir esse mesmo exemplo. Essa é a pergunta, será que a gente está seguindo isso? Será que a gente está fazendo isso? Como diz aí, será que nós estamos servindo da maneira certa? Porque com certeza em alguma área das nossas vidas, né, em algum momento a gente serve, não tem como a gente passar por esse mundo e não servir, a gente serve. Mas será que a gente está fazendo do jeito certo? Então, hoje o nosso foco é descobrir esse jeito certo. É entender o que é que Jesus quis nos mostrar através desse exemplo aqui, dessa conversa, desse diálogo com essa mãe e com esses filhos. E lembrando, filhos que mais tarde se tornaram grandes apóstolos, que construíram uma história. Eles erraram nesse momento aqui, porque estavam num processo de aprendizado. E aí tem uma outra grande lição. É a gente ver o início das coisas e aprender a não tirar conclusões precipitadas. Eu não posso olhar para um Tiago e um João no início do ministério e dizer, tá vendo? Isso não vai servir para nada. Se ele está no início de uma caminhada, veja quem se tornaram depois de aprender. Então, todos nós erramos no início da caminhada, mas também todos nós, se nós quisermos, nós podemos aprender e fazer a diferença. Então, erros do início, erros do princípio não vão determinar o nosso futuro, só depende da gente. Quem quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser grande, eu quero ser grande. Qual é o conselho? Sirva. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, assim como a sua mãe, estavam totalmente equivocados a respeito do chamado ministerial. Enquanto Jesus falava da cruz, eles buscavam os holofotes. Enquanto Jesus falava de sacrifício, eles buscavam a fama. Imagine, eles faziam parte dos 12. E o texto mostra que houve um grande problema por causa desse pedido. Né? O texto diz que os outros ficaram chateadíssimos. Quem não ficaria? Chega uma mãe de fora e coloca ali uma saia justa, porque eles ficaram numa saia justa. E diz, olha, bota meu filho quando o senhor estiver lá no reino, coloca um do teu lado, outro do outro. É aquela típica mãe coruja, né? Então a gente tem aí um outro aspecto. A gente tem o aspecto dos homens fracos, que precisam que as mães resolvam as suas questões. Se eles eram o bichão, como a gente fala, se eles eram o bichão ou queriam ser os bichões, por que eles mesmos não tiveram a coragem de chegar para Jesus e fazer essa pergunta imbecil? Se eles eram os tais, mas não, eram tão fracos no seu caráter, na sua masculinidade mesmo, de dizer eu sou homem, questão de caráter, firmeza, integridade, coragem para fazer as coisas. Não, chama a mamãe para falar com Jesus. Já demonstra uma fraqueza de caráter, de posicionamento, de postura. Porque a Bíblia diz o quê? Que chega a mãe com eles. Não foi um pedido que a mãe fez sem eles saberem. Eles sabiam muito bem, talvez tenha sido eles que tenham dado essa ideia. Jesus estava ali ensinando, pregando sobre o quê? Sobre a cruz. O texto diz, e Jesus chama os 12 e começa a dizer o que vai acontecer. Jesus começa a falar de sacrifício, Jesus começa a falar de morte, Jesus começa a falar de doação, enquanto eles estavam buscando uma luz. Enquanto eles estavam buscando um lugarzinho para aparecer, para ficar bonito na foto. Jesus estava falando ali de sacrifício e eles estavam buscando fama, porque se eles estavam preocupados com o lugar de destaque, não com o serviço em si. Que é que eles disseram assim, Jesus, o que é que tem para fazer? O que é que eu posso fazer aí no ministério? Eu posso fazer algo maior no ministério? Não, eles pedem um lugar. Eles querem um lugar. Eu já contei para vocês aqui várias vezes que muitas pessoas chegaram aqui na igreja assim. E claro que é evidente, quem chega com essa mentalidade não fica. Não fica. Já passaram muitas pessoas aqui que duraram assim meses aqui na igreja. Porque elas são pessoas que vivem de igreja em igreja procurando o lugar. Elas não procuram o serviço. Elas não procuram o servir.
mas elas querem um lugar. É essa síndrome aqui dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João. Eles são pessoas que chegam e dizem assim, ó, chegou ontem na igreja e diz, pastor, quando é que eu posso pregar? Aí você diz assim, pastora, não é possível que isso aconteça. Acontece. Hoje eu confesso que acontece menos. Porque quando a igreja vai ficando, né, quando o tempo vai passando, as pessoas, mesmo os de fora, já vão conhecendo como é que funciona, como é que é a igreja. Mas no início isso acontecia demais. Ah, eu quero cantar. Chegou ontem na igreja. Ah, eu quero... Quando é que eu posso fazer algo assim? Mas não é servir, é aparecer. Quando é que eu posso pregar e cantar? Então muitas pessoas, elas procuram os holofotes, elas procuram o lugar. Mas elas não procuram o propósito, elas não procuram o desígnio, elas não procuram o servir. O que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso ser útil? Veja só que coisa tão absurda. Jesus está ali falando. Porque, gente, pensa comigo. Se fosse qualquer outro momento, já seria inapropriado. Não é esse tipo de pergunta? Eu acho que nenhum de nós aqui teria coragem. Eu não teria coragem de chegar para Jesus ou para qualquer líder. Né? Para qualquer líder. Seja, olha, me coloca do teu lado, não sei o quê. Você tem que ser muito cara de pau. Ou então você tem que ser o top e trabalhar com um monte de gente abaixo de você para você ter a coragem de dizer, me coloque nesse lugar de destaque. Eu acredito que nenhum de nós aqui teria essa cara de pau, independente do momento, independente das circunstâncias, mas veja que o momento era totalmente inapropriado. Jesus está falando que ia morrer, que ia dar a sua vida, estava falando ali de um sacrifício, e o cara está preocupado com o lugar. Veja o equívoco do chamado. Veja o equívoco do ministério. Veja o que é a pessoa não entender para que e por que foi chamada. Eles estavam buscando um lugar de grandeza. Mas Jesus lhes mostrou o quê? O caminho para a grandeza, que é servir. É uma diferença muito grande do lugar, porque o lugar é o fim. O lugar é o objetivo final. O lugar é a chegada, é aquela linha de chegada, é o propósito cumprido, é a meta batida, esse é o lugar. Mas Jesus disse, não é esse, você não pode querer o lugar antes do caminho. Então Jesus disse, você quer, eu vou mostrar para você qual é o caminho para chegar no lugar. E hoje a gente vive isso. Isso não é uma coisa de antigamente, dos tempos bíblicos, hoje é do mesmo jeito. As pessoas buscam um lugar, mas elas não querem traçar o caminho, elas não querem trilhar o caminho, elas não querem ter que caminhar por todo o propósito, por todo o trajeto, para chegar lá, no objetivo. Então, olha, meu filho, você quer o lugar? Então, para você chegar no lugar, você tem que passar por esse caminho. Então, é isso que Jesus está mostrando. Quem quiser ser grande, quem quiser a grandeza, que aprenda a servir. Esse é o caminho para você se tornar uma pessoa grande. Esse é o caminho para você, de fato, chegar no lugar de destaque, no lugar de grandeza. Você tem que passar por esse caminho.